Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Este é o segundo vídeo da série A Lei Antes da Lei. No vídeo anterior, nós tentamos responder as seguintes perguntas. Os 10 mandamentos foram dados para o povo judeu ou para toda a humanidade? Quando a Bíblia declara que homens como Noé, Abraão e Jó eram justos e íntegros, qual era o padrão de conduta utilizado por Deus se ainda não havia a lei? Já outras pessoas que viveram antes dos dias de Moisés, portanto antes dos 10 mandamentos serem dados no Sinai, são retratados como grandes pecadores, como foi o caso dos contemporâneos de Noé e os habitantes de Sodoma e Gomorra, que viveram 400 anos antes de Moisés. Portanto, havia algum tipo de lei antes da lei ser dada no Sinai? Caso você não tenha assistido ao primeiro vídeo, eu recomendo que o faça antes de assistir este vídeo ou logo em seguida, para que o vídeo de hoje faça mais sentido. Como vimos, há fartas provas bíblicas da pré-existência do Decálogo antes do Monte Sinai. Mas o estudo de hoje tem por objetivo responder a seguinte pergunta: como a lei de Deus é apresentada no Novo Testamento, como algo ainda relevante ou como algo anulado pela graça, pelo sacrifício de Cristo? Vejamos o que nos diz a Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso 16 e Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Esses dois trechos do livro de Hebreus são a repetição da chamada segunda aliança que Deus fez com o seu povo e que aparece no livro do profeta Jeremias. Romanos 13, verso 10. Paulo assim nos diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse texto deixa claro, porque aqui Deus vinculou a lei à expressão prática do amor ao próximo. Talvez algumas pessoas pensem e algumas pessoas argumentam: olha, se você ama, não precisa mais guardar a lei? Bem, convenhamos que esse é um argumento simplório. Eu lhe pergunto, pense comigo. É possível amar alguém e não observar a lei? É possível amar os pais e não honrá-los? É o 5º mandamento. É possível amar alguém e matá-lo? É possível amar alguém e traí-lo ou traí-la? É possível amar alguém e furtar ou mentir para essa pessoa ou cobiçar as coisas que pertencem ao próximo? Então é um argumento tolo e ingênuo dizer que basta amar e a lei está dispensada, porque na realidade, quando o texto diz o amor não pratica o mal contra o próximo, é porque quem ama cumpre cada um desses mandamentos em relação ao seu próximo. Aquele que pratica a lei está cumprindo a lei através do amor. A lei é uma expressão prática de amor ao próximo, porque amor não é uma linda teoria, não é um poema que se expressa em prosa ou verso. O amor é uma prática. O amor é um modo de agir, fazendo bem ao próximo e não praticando o mal. É impossível transgredir a qualquer um dos mandamentos da lei e ainda, concomitantemente, presumir que você está agindo com amor ao próximo. João 14,15, Jesus disse: se me amais, guardareis
os meus mandamentos? Nessa passagem, Jesus vinculou a lei ao amor a Ele e ao Pai. Outra passagem, 1 João, capítulo 2, versos 4 e 5. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, a linguagem bíblica tem uma maneira muito particular de demonstrar ênfase. A ênfase na linguagem bíblica se dá através da repetição. Repetição de palavras, repetição de expressões, repetição de ideias, repetição de adjetivos. Toda vez que qualquer uma dessas coisas se repete, aí está uma ênfase. Veja, o texto diz que aquele que afirma conhecer a Jesus, conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ora, se você prestou atenção, bastaria dizer: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. Ou bastaria dizer: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, nele não está a verdade. Entretanto, a grande mensagem do texto e a grande ênfase está na repetição da expressão. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos, ele é mentiroso. Nele não está a verdade. Não é apenas mentiroso, é muito mentiroso. É extremamente mentiroso. É escandalosamente mentiroso. É isso que afirma o texto na ênfase da linguagem bíblica. E o texto também afirma que a pessoa que guarda os mandamentos tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nele, porque guarda a sua palavra. A ideia de que é possível amar sem uma prática da palavra, sem uma ação prática em relação ao próximo, é uma teoria antibíblica. Nesta passagem, o Novo Testamento vincula a guarda dos mandamentos a conhecê-lo. Quem guarda os mandamentos conhece a Cristo. Quem não o conhece, não guarda. Aquele que não guarda e ainda afirma conhecê-lo é muito mentiroso. É a expressão da Bíblia. Não lute contra a verdade dos textos. Um exemplo dessa repetição está no Salmo 19, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, versos 7 e 8. Perceba que as expressões em amarelo, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, é uma repetição. Tudo isso se refere à lei de Deus, a vontade expressa de Deus. E o que aparece em vermelho são os atributos da lei. A lei é perfeita, restaura a alma, é fiel, dá sabedoria, é reta, traz alegria, é pura e traz luz para os olhos. E eu te pergunto, faria sentido abolir alguma coisa com tantas qualidades? E eu pergunto mais, o que é algo perfeito? Uma coisa perfeita é uma coisa que atingiu o estado máximo que poderia atingir. Uma coisa perfeita não precisa ser mudada, porque é perfeita. Uma coisa perfeita não precisa ser diminuída, não precisa ser modificada, não precisa ser acrescida de nada, porque atingiu o estado máximo que poderia atingir, que é a perfeição.
que sentido faria abolir algo perfeito? Algo que não precisa ser modificado, algo que não precisa ser alterado. Que sentido faria abolir uma lei a qual nada se pode acrescentar, posto que é perfeita? Imagine a seguinte situação e o seguinte diálogo dentro da Trindade, ou entre pai e filho. Deus diz: a lei é perfeita e traz restauração. E o filho responde: ela é realmente muito boa, mas acho melhor aboli-la. A lei é fiel, a lei traz sabedoria. E o filho responde: sim, é fato, mas eu acho que está sobrando. Vamos aboli-la. A lei de Deus contém mandamentos retos. A lei de Deus traz alegria ao coração. E o filho responde: também concordo. Ainda assim, acho que um pouquinho de tristeza pode até fazer bem ao homem. Vamos aboli-la. A lei de Deus é pura. A lei de Deus ilumina. E o filho responde: concordo, mas eu prefiro deixar a humanidade no escuro. Vamos abolir a lei. Esse diálogo faz sentido. Lembre-se, Paulo nos conclama a prestar a Deus um culto racional. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Prestar a Deus um culto racional. Nesta passagem, Deus vinculou a lei a diversas das suas próprias virtudes, porque só Deus é perfeito, só Deus é capaz de restaurar a alma, só Deus é completamente fiel. Deus é a própria sabedoria e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só Deus é completamente reto e justo. Deus é a fonte da alegria. Só Deus é completamente puro. Deus é a própria luz. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Todas essas virtudes têm a sua origem em Deus. E a lei é uma expressão das virtudes do próprio Deus. E o verso seguinte do Salmo 19, o verso 9, diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Concluindo esse trecho belíssimo do Salmo 19, o verso 9 diz: os mandamentos, a lei, as ordenanças do Senhor, os juízos do Senhor são verdadeiros, além de puros, além de perfeitos, além de trazerem luz, restauração e sabedoria. Eles são verdadeiros. E perceba que nesse verso existe mais uma ênfase. Porque bastaria dizer: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Mas o texto diz: eles são verdadeiros e todos igualmente justos. O que é que isso significa? Que não há nenhum mandamento mais importante do que outro, não há nenhum mandamento menos importante que outro, porque todos são igualmente justos. Não há nenhum requisito feito por Deus que seja injusto. O apóstolo João chega a dizer que os seus mandamentos não são pesados. Nesta passagem, Deus vinculou a lei à justiça. Os 10 mandamentos são, portanto, um retrato do próprio Deus, uma expressão do seu caráter justo, amoroso e puro. Mas o que Jesus disse a respeito da lei? Até aqui, nós vimos que o Novo Testamento e o Antigo elogiam a lei. O que disse Jesus a esse respeito? Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus não veio revogar, não veio anular, ele veio cumprir.
E ele foi além. Alguns aqui dizem: Jesus cumpriu a lei. E se ele cumpriu a lei, nós não precisamos mais cumprir a lei. E Jesus acrescenta no verso 18: até que o céu e a terra passem, nada passará da lei, sem que tudo se cumpra. Nesta passagem, Jesus vinculou a duração da lei à duração do céu, à duração do trono de Deus. Quando o céu passar, a lei passará, mas o trono de Deus é eterno. Não seria esta uma boa ocasião para Jesus ter dito que a lei seria abolida no momento do seu sacrifício? Ele não o disse antes, também não o disse depois da ressurreição. Algumas pessoas têm alegado que cumprir a lei é igual a anular ou revogar a lei. Então vamos usar, relendo o texto, usando esses termos, como é alegado pelos antinomistas, aqueles que dizem que a lei foi abolida. O texto ficaria assim: se revogar, anular e revogar é igual a cumprir, o texto ficaria dessa maneira: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para anular. Isso faz sentido para você? Ou, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim revogar. Eu vim revogar. Que sentido lógico isso faz? Absolutamente nenhum. Cumprir não é igual a revogar ou anular. Em nenhum dicionário, nem no bíblico, nem no de língua portuguesa. Imagine a seguinte situação. Você está dirigindo o seu automóvel. Você vê o sinal, o semáforo, passar de verde para amarelo. Você sabe que o sinal vai ficar vermelho. Você desacelera, o sinal fica vermelho. Você para o carro. Quando o sinal abre, você segue a sua viagem. Você acabou de cumprir a lei. Como você cumpriu a lei? Quando você passar pelo próximo semáforo, você pode passar direto? Se você já cumpriu a lei antes, você pode passar por cima dela no próximo sinal? É claro que não. Cumprir e anular, de maneira nenhuma, são equivalentes. Cumprir é obedecer. Cumprir não é revogar. Cumprir não é anular. Dwight L. Moody, um conhecido evangelista do século XIX, escreveu um livreto chamado Sobre os 10 Mandamentos, e ele assim afirmou: o homem pode discutir quanto quiser sobre outras partes da Bíblia, mas nunca encontrei alguém que honestamente pudesse encontrar erros nos 10 Mandamentos. Os infiéis podem fazer pouco do doador da lei e rejeitar a quem nos livrou da maldição da lei, mas eles não podem deixar de admitir que os mandamentos estão certos. E eu lhe pergunto: você consegue conceber um mundo onde qualquer um dos mandamentos fosse abolido? Não todos os 10, apenas um. Escolha qualquer um deles, aleatoriamente, e pergunte para si mesmo: você conseguiria conceber que o mundo ficaria melhor se qualquer um dos mandamentos do Decálogo fosse abolido? Pense nisso. Então, o que foi que Cristo cancelou com a sua morte na cruz do Calvário? 1 João 3, verso 8 nos diz: porque o diabo vive pecando desde o princípio. Um verso que nós vimos no vídeo anterior. E o texto segue: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Número 1. Cristo morreu para destruir as obras do diabo. E eu lhe pergunto: os 10 mandamentos são uma obra do diabo? O Salmo 19, que acabamos de ler, nos diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, traz luz, traz alegria, traz sabedoria. Ela é perfeita. E Paulo afirma em Romanos que o mandamento é santo, justo e bom.
Na cruz, portanto, Jesus cancela as dívidas da humanidade, cumpre a pena que cabia a nós. O que ele fez na cruz foi uma substituição penal, foi uma morte vicária. Ele satisfaz a justiça da lei divina e, ao mesmo tempo, exerce sua graça redentora e prova o seu amor, ao mesmo tempo em que derrota toda a base de argumentação e acusação de Satanás e os seus anjos contra Deus e contra a humanidade ao mesmo tempo. Como demonstra o Salmo 85, que é um salmo messiânico, por exemplo. No Messias, Deus exerce e satisfaz a sua justiça e a sua misericórdia ao mesmo tempo. O Salmo 85, verso 10, diz que a justiça e a paz se beijaram. A graça e a verdade se encontraram. E a justiça e a paz se beijaram. É isso que foi a cruz. A justiça foi cumprida. A pena foi aplicada. Deus não varreu a culpa da humanidade para debaixo do tapete. Ele cumpriu a punição, a justiça, sobre si mesmo. Vejamos algumas perguntas interessantes. 5 perguntas a respeito deste assunto feitas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. São perguntas retóricas feitas por Paulo, perguntas para as quais ele mesmo provê a resposta. A primeira, Romanos 6, versículo 1. Paulo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta de Paulo no verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Se a quebra dos mandamentos é pecado, e se nós estamos debaixo da graça, isso não nos dá licença para pecarmos de modo deliberado. Segunda pergunta de Paulo, Romanos 6, verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Qual você acha que será a resposta de Paulo? Ele responde no próprio verso: de modo nenhum. E no verso anterior, ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Perceba a profundidade desse texto. Quem está debaixo da graça, o pecado perde o domínio sobre essa pessoa, porque a graça liberta. A graça não apenas perdoa e justifica o pecador, ela também santifica, ela também aperfeiçoa. Então, nós havemos de viver abertamente em pecado, porque estamos debaixo da graça? A resposta de Paulo é de modo nenhum. Se eu estou debaixo da graça, a graça está me libertando do domínio do pecado. Quem ainda vive em transgressão ainda é um escravo do pecado. Terceira pergunta de Paulo, Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Resposta de Paulo: de modo nenhum. De modo nenhum. E o texto segue: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Um texto que também já vimos no primeiro vídeo. Esse texto, aliás, estabelece o princípio da legalidade, segundo o qual uma coisa só pode ser definida como pecado se houver uma lei que diga que aquilo é pecado, assim como é para a justiça comum. Esse é um princípio da Constituição, o princípio da legalidade. Se não há lei dizendo que é crime, não é crime. A lei é pecado? Pergunta Paulo. De modo nenhum. E eu lhe pergunto, se a lei não é pecado, seria pecado guardar uma lei que não é pecado? Quarta pergunta de Paulo, Romanos 7, verso 12 e 13. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Perceba que Paulo
afirma sobre a lei, ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Se pergunte, se o mandamento é santo, faz sentido abolir algo santo? Se o mandamento é justo, faz sentido abolir algo justo? E se o mandamento é bom, faz sentido abolir algo que é bom, que o próprio Deus definiu como bom? E ele pergunta, aquilo que é bom se me tornou em morte? Para entendermos melhor esse texto, nós vamos seguir com a resposta de Paulo e depois veremos uma outra tradução da Bíblia. Bom se me tornou em morte, o mandamento que é santo, justo e bom. Foi isso que me causou a morte? A resposta de Paulo é de modo nenhum. E ele prossegue dizendo, pelo contrário. Mais uma vez você percebe que ênfase da parte de Paulo, ênfase da parte do texto bíblico. Aquilo que é bom, que é santo, que é justo, causou a minha morte? De modo nenhum. Pelo contrário. Foi o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, olha o que está em branco. O pecado causou-me a morte. O pecado causou-me a morte, não a lei. Isso fica mais claro de entender na nova tradução na linguagem de hoje. Assim, diz Paulo, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. A função da lei é definir o padrão de justiça, definir o que é certo e o que é errado. A lei não é instrumento de salvação. A lei é um revelador do pecado. Como lemos anteriormente, o próprio Paulo disse, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás. E a quinta e última pergunta de Paulo, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé, já que eu sou salvo pela graça, e aceito a graça mediante a fé? A lei é anulada pela fé? Qual você acha que é a resposta de Paulo? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A conclusão mais óbvia é que nem a fé, nem a graça de Deus colocaram a lei como algo sem valor ou anulado. A lei apenas define o que é certo e errado. Me olhando na lei, reconheço os meus pecados, a minha deficiência e vou a Cristo para obter graça para a obediência, força para a obediência e perdão para os pecados cometidos. Qual foi a conclusão de Paulo, Romanos 7,14? Aqui, Paulo dá o diagnóstico aonde está o verdadeiro problema. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 6,12, o conselho de Paulo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aquele que, após aceitar o perdão divino e a graça divina, continua deliberadamente vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus, está mostrando que rejeita a graça que liberta do poder do pecado. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, ou como nós lemos no verso anterior, a lei é espiritual. Eu sou carnal. Aqui, e em particular no capítulo 7 como um todo, Paulo dá o diagnóstico. O problema não está na lei, o problema está em mim.
O problema é que eu sou um pecador, eu sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. E a lei me mostra isso para que eu vá a Cristo em busca de perdão, de salvação e de força. E aqui eu gostaria de deixar algumas perguntas para sua reflexão. Primeiro, se a lei foi abolida na cruz, por que Satanás foi expulso do céu sob a acusação de ter pecado contra Deus ou de ter transgredido a sua lei? Como nós vimos tanto no estudo anterior quanto neste, ele peca desde o princípio. Segundo, se não há mais lei, também não há mais pecado, porque a lei é o que define o que é pecado. E se não há mais lei? E se não há mais pecado? Então Satanás poderá voltar para o céu? Terceiro, se não há mais lei, para que eu preciso de um advogado junto ao Pai? Conforme nos diz em 1 João capítulo 2, verso 1, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em quarto lugar, se bastava abolir a lei para resolver o problema do pecado, por que Jesus precisou morrer? Ele poderia ter abolido essa lei direto do seu trono? Isso faz sentido para você? Salmo 85. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Esse salmo messiânico é uma referência à cruz. Na cruz, a graça encontra a verdade. A justiça se abraça com a paz. Se beijam. Deus executa a justiça, não varre os pecados da humanidade para debaixo do tapete. E, ao mesmo tempo, oferece a graça e faz as pazes com a humanidade. Atos capítulo 10, verso 42. Falando a respeito de Jesus, diz que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 42. Jesus é juiz. Para ser juiz, para exercer julgamento, é preciso ter uma lei. Sem lei, não há necessidade de julgamento, tampouco de juiz. Hebreus capítulo 10, verso 16 nos diz o seguinte, uma repetição da aliança: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias do Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Uma expressão que se repete duas vezes no livro de Hebreus, no capítulo 8 e no capítulo 10. A segunda aliança, longe de abolir a lei, pretende devolver a lei para o lugar de onde ela jamais deveria ter saído, que é dentro do coração e da mente do ser humano. O sacrifício de Cristo nos dá a garantia que, além do perdão, ele inicia o processo de restauração da sua lei dentro da nossa alma, após a nossa conversão e após a aceitação. Neste trecho, Jesus vinculou a lei à nova aliança. Não aboliu, vinculou. Com base nisso, eu lhe pergunto, mas e o que dizer do quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você sabe que não pode desonrar pai e mãe, não pode matar, não pode trair, não pode roubar, não pode mentir, não pode cobiçar. Sabe que não pode ter outros deuses ou adorar imagens, porque isso é idolatria. Sabe que não pode tomar o nome de Deus em vão. Mas e o sábado? E o quarto mandamento? Teria sido ele abolido ou dado apenas para os judeus? Aquele que se rebelou contra Deus no céu, contra o seu caráter e contra a sua lei, se tornou o arqui-inimigo da lei de Deus. Agora, o que nos diz a Bíblia? Apocalipse 14, nos versos 6 a 10. João
vê 3 anjos voando ao redor do planeta Terra, dando suas mensagens em grande voz. E a primeira delas é uma mensagem dada para os filhos de Deus que vivem nos últimos dias, uma mensagem para o fim dos tempos, porque é uma mensagem que deve ser proclamada na iminência do juízo final de Deus. A primeira delas diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E no verso, na finalização do verso, diz assim: e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez. O único mandamento que aponta para Deus como Criador de todas as coisas é o 4º mandamento, o mandamento do sábado. Aliás, essa expressão, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é uma citação direta do 4º mandamento da lei de Deus que aparece em Êxodo capítulo 20. Assim diz a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versos 8 a 11. Depois leia com atenção na sua Bíblia. O capítulo 20 do livro de Êxodo é quando Deus proclama os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai. E no primeiro vídeo nós vimos com relação à pré-existência da lei antes do Sinai. E o texto diz: por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por isso. Por quê? Porque ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. E no 7º, ele abençoou, descansou e santificou na criação. Eu lhe faço mais uma pergunta: quantos judeus existiam no jardim do Éden? Absolutamente nenhum. O sábado foi feito na criação, antes da existência do pecado. O sábado não é uma providência posterior ao pecado dado para o povo judeu. O sábado foi santificado e abençoado na criação, antes da queda de Adão e Eva. Marcos 2, 27 e 28, Jesus assim disse, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No 4º mandamento está escrito literalmente que o 7º dia é o sábado do Senhor. E aqui em Marcos, Jesus está dizendo: o Filho do Homem, ou seja, eu mesmo, sou Senhor do sábado. Então, eu lhe faço outra pergunta: qual é o dia do Senhor? Jesus disse: ele é Senhor do sábado. Então, o dia do Senhor é o sábado, declarado na criação, antes do surgimento do pecado, declarado novamente no Monte Sinai para Moisés e reafirmado no Novo Testamento. O sábado, disse Jesus, foi feito por causa dos judeus. É isso que você está lendo no texto? É isso que você lê na sua Bíblia? O sábado foi feito e estabelecido por causa do judeu? Não. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Não é o sábado que precisa do homem, da humanidade. É a humanidade que precisa do sábado. A humanidade precisa de um dia de repouso. E se Deus designou um dia, abençoou este dia, santificou este dia,
ele tem uma bênção especial prometida àqueles que o reconhecem como seu Criador, não apenas como Criador, mas como Redentor e Provedor. O quarto mandamento é um mandamento muito interessante, porque Deus está preocupado não apenas com os seus filhos, os seus adoradores diretos, mas está preocupado com os estrangeiros, com os empregados, está preocupado com o restante da sua criação. Nem os animais deviam trabalhar no sábado. A natureza como um todo deveria fazer repouso. Percebe? Algumas pessoas veem o decálogo como uma expressão de escravidão, e é exatamente o contrário. Porque ao proclamar os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai, Deus começa. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, você vai ver que Deus anuncia o decálogo da seguinte maneira: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e etc. Segue dando mandamento por mandamento. Os mandamentos começam com o anúncio de libertação. Escravos não têm liberdade para tirar um dia de culto. Eles podiam obedecer a Deus, aos mandamentos, incluindo separar um dia para adoração, porque eles haviam sido libertos. Os mandamentos são uma anunciação de liberdade. O sábado é um presente carinhoso de Deus dado para a humanidade. Apocalipse 14, 12 faz uma alusão muito interessante aos fiéis. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que são fiéis e obedientes aos mandamentos são elogiados por Jesus. E eu lhe faço um desafio. Encontre um único texto na sua Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, onde alguém que desobedece aos mandamentos seja elogiado por Deus. Não há elogio para desobedientes. Chegou a hora do seu juízo, é o que diz Apocalipse 14. Adorai aquele que fez, adorai ao Criador. Adorai ao Criador, prestando-lhe honra e obediência. Aqui muitos se perguntam, mas faz alguma diferença? Deus não é Senhor de todos os dias? Ele não é apenas Senhor de todos os dias. Ele é Senhor de todas as horas. Ele é Senhor de cada respiração que nós damos. Ele é Senhor de cada célula do nosso corpo. Mas isso não é desculpa para igualar todos os dias. A hora do juízo também é anunciada com a necessidade de adorar a Deus como Criador, e a menção feita é uma alusão direta ao quarto mandamento. Você deve se lembrar daquela brincadeira, talvez você já tenha brincado, morto ou vivo. Se você não conhece, eu vou explicar como era. Uma pessoa fica no comando da brincadeira e ela só fala 2 palavras, ou morto ou vivo. Quando aquele que comanda a brincadeira diz morto, todo mundo se abaixa. Quando fala vivo, todo mundo se levanta. O segredo da brincadeira é falar de modo alternado e aleatório. Fala morto, morto de novo, vivo, morto, vivo, depois fala vivo de novo, de modo aleatório. De tal maneira que algumas pessoas são ludibriadas. Na imagem que você vê na tela, no canto superior direito, você percebe um menino ficando em pé, enquanto todos os demais estão agachados. Ele confundiu o comando. Quem é que ganha o jogo? A pessoa que resistir mais tempo na brincadeira. À medida que as pessoas vão se confundindo, elas vão sendo retiradas do jogo. Agora suponha a seguinte situação hipotética. Você está dentro da igreja,
se coloca de pé para entoar um louvor. E subitamente, Satanás aparece, se materializa com todo o seu poder e te impõe um medo terrível e lhe dá a seguinte ordem: senta. Você é assustado, se senta. Ou digamos que seja o contrário, você está sentado e ele diz: fica em pé. E você com medo, fica de pé. A pergunta é simples: você cometeu algum pecado sentando ou ficando de pé? Sentar-se nos bancos da igreja não é pecado. Ficar em pé também não é. Mas vamos acrescentar um outro elemento. No momento em que Satanás lhe diz: senta, Jesus aparece imediatamente e lhe diz: não sente. Aí eu pergunto, nesse caso, sentar-se, desobedecendo a ordem de Jesus, seria pecado? Então, queridos, a observância de todos os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, a guarda do sábado, não tem que ver necessariamente apenas com um dia, mas com a demonstração exterior de quem governa a sua vida. Quem você considera como legislador, como criador de todas as coisas, como senhor de tudo, inclusive da sua existência. Pense nisso. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.